Espera, não passa pra frente. Não assiste outros vídeos. Esse momento não é para relógio humano, é pro tempo do céu. Você tem exatamente 23 segundos para decidir se vai ouvir a voz que chama ou se vai deixar passar de novo, como já rolou antes, aquele instante em que o céu tentou falar contigo. Hoje isso não é só uma mensagem, não é motivação, nem coincidência. É um aviso divino. Deus diz: 3 anjos protegem a sua bênção, e um deles está te chamando agora. Imagina que todo o universo inteiro, prendeu a respiração, esperando sua resposta. Porque sim, mesmo que o mundo continue barulhento, o céu está focado em você. Lá em cima há uma urgência, não uma urgência de punição, mas de salvação. Como se uma mão invisível batesse na porta da sua alma, silenciosa mas insistente, dizendo: abre antes que seja tarde demais. Cada segundo agora não é só tempo, é destino. Esses 23 segundos decidem tudo. Ou continuar carregando esse peso de dúvidas, cansaço e estagnação, ou se abrir para aquilo que já foi preparado para você muito antes de você nascer. 3 anjos que guardam sua bênção: o anjo da oportunidade, o anjo da sabedoria e o anjo das conexões, estão ao seu lado, sim. Eles estiveram silenciosamente ao seu redor o tempo todo, segurando aquilo pelo que você orou, o que pediu entre lágrimas, mas não conseguiu receber, porque seu espírito não estava suficientemente tranquilo para ouvi-los. Chamada. E aí um deles, o anjo da chance inesperada, já saiu na frente dos outros. A voz dele não é um trovão, mas um sussurro baixinho na sua cabeça. Aquela ideia simples que você achou que era só coincidência, aquela pessoa que apareceu do nada, aquela portinha que você nem quis olhar. Ele está te chamando agora, enquanto essas palavras passam na sua tela. Ele não chegou voando em asas de fogo, mas veio com um sinal disfarçado de algo comum, só que o relógio celestial dele está correndo. E se você não responder nesse momento sagrado, 3, eles vão embora com a bênção nas mãos. Por isso o céu manda você parar, porque quando o Espírito fala agora, não é na hora do relógio humano, mas no tempo eterno, onde as chances não se repetem. Esse momento não é para diversão nem para curiosidade, é para intervenção. Deus interrompeu seu caminho, seus pensamentos, seu scroll nas redes, para te encontrar exatamente aqui, exatamente agora. Ele sabe que se você não parar agora, a porta que ele tanto se esforçou para abrir pode fechar-se e não dizer quando vai abrir de novo. Então escuta não com os ouvidos, mas com o coração. Esses 23 segundos são uma contagem regressiva espiritual. O céu está olhando, os relógios divinos estão ticando e o anjo que te chama está esperando. Eu sou aquele que viu suas noites sem dormir, quando você encarava o teto procurando respostas que o mundo não podia te dar. Eu ouvi seus suspiros, aqueles que ninguém mais escuta, quando as forças acabam e você finge que está tudo bem. Eu, o Senhor, conheço o cansaço que se esconde por trás do seu sorriso. Eu contei suas tentativas, suas promessas quebradas, seu amanhã começo de novo que nunca chegava. Não pense que você está aqui por acaso, ou que algum algoritmo detectou sua necessidade. Fui eu quem mexeu nas cordas invisíveis para que seus olhos e sua alma encontrassem essa palavra. Você buscava um sinal, algo que confirmasse. Você não está sozinho. Sua luta não é em vão.
Você sentia que todo o esforço se perdia, que trabalhava, se esforçava, rezava e nada mudava. Você pensava que a vida tinha esquecido de você, que o céu guardava silêncio enquanto você grita no escuro. Mas me escuta, silêncio não é esquecimento, é preparação. Quando parecia que nada estava acontecendo, eu estava preparando tudo para o seu renascimento interior. Você não está enganado ao sentir que algo invisível está te segurando. Está rolando uma guerra que seus olhos comuns não conseguem ver. Uma batalha entre a luz das suas promessas e a sombra das suas dúvidas. Você luta com forças humanas contra forças espirituais. Você se culpa por não avançar, por não ter fé suficiente, mas o problema não é falta de fé. Foi um mal-entendido. Você tentou entender os códigos do céu usando a lógica da Terra. Eu vi você olhando suas contas e os números não batiam. Vi você fazendo o último esforço, mas algo ainda quebrou. Vi sua frustração quando os outros seguiam em frente e você sentia que estava parado no meio do nada. Vi você dizendo: não aguento mais. Nesse suspiro cansado, o céu ouviu uma oração disfarçada de desistência. Não era fraqueza, era seu espírito pedindo ajuda. Por isso, eu te envio essa voz. Para você. Hoje eu falo contigo com carinho, mas também com firmeza, porque você achava que só faltava dinheiro, trabalho, sorte, portas abertas, mas, na real, o que faltava era visão espiritual. Você tinha as respostas na sua frente, mas não reparava nelas porque estavam numa embalagem simples. Não era castigo, era aprendizado. Não era atraso, era construção. Eu vi você rejeitar aquela pequena oportunidade, porque parecia insignificante. Eu vi você dizer: isso não é suficiente, sem entender que, na verdade, era exatamente isso que você precisava. Aqui está a essência do que você pediu. Eu estava lá quando você fechou a porta que você mesmo abriu, porque seu orgulho falou: isso não é para mim. E mesmo assim eu nunca te abandonei. Cada perda, que parecia só uma perda, foi na real um ato de proteção. Cada espera, um ajuste divino. Eu vi seu coração confuso, sua mente cheia de perguntas que você nem consegue colocar em palavras. Por que, Senhor? Quando eu te procuro, tudo fica mais difícil. E minha resposta foi o silêncio. Porque se eu tivesse respondido antes, você não teria entendido. Primeiro eu precisava. Vou te ensinar a escutar. Por isso hoje falo direto pro teu coração. Para você entender, você não enlouqueceu. Você não inventou minha ausência. Suas lágrimas não foram à toa. Elas são como códigos de acesso. Cada uma caiu como uma sementinha na minha terra. E mesmo que você só visse terra seca, debaixo dela algo estava nascendo. Mas o crescimento é lento para quem mede pelo tempo dos humanos. Eu meço pelo significado. Você achava que sua luta era por dinheiro, emoções ou até pessoas? Mas a verdadeira batalha era uma luta interna entre tua fé e teu medo, entre teus sonhos e teu orgulho. E hoje, quando o cansaço quase te venceu, sou eu quem fala. Falo para te lembrar. A dor que você sente não é sinal da minha ausência, mas um sinal de que estou mais perto do que nunca. Não procure explicações na superfície. Cada rejeição, cada perda, cada porta fechada é parte de um mapa escondido que te trouxe até aqui. O que você chama de fracasso foi meu jeito de te guiar.
O que você vê como atraso é exatamente o ritmo que tua alma precisava. Você amadureceu. Não te quebraram, só te cortaram um pouco. Te testaram, mas não te abandonaram. Por isso, agora eu falo contigo de um jeito que não dá para dispersar. Porque sei que suas forças estão no fim, mas também entendo que é justamente agora que começa o milagre, quando o humano acaba e o divino começa. Seus olhos ainda vão ver o que suas lágrimas plantaram. Mas antes de receber, você precisa entender por que esperou tanto tempo. Então me escuta. Escuta com atenção, porque o que você está prestes a perceber pode mudar a forma como você encara cada queda e cada atraso. Teve um pescador que ficou a noite toda puxando suas redes. O suor escorria na testa, as mãos queimavam e o mar parecia morto. Trabalhou por horas a fio e nem um peixe. Na cabeça, ele já tinha decidido desistir. Acho que hoje não é meu dia, pensou. Amanhã vai ser melhor. Mas justamente quando ele ia tirar as redes, uma voz interior falou: joga elas de novo. Não fazia sentido nenhum. O sol já começava a nascer. Os outros pescadores estavam voltando. Perto da margem, o corpo pedia descanso. Mas algo na alma reconheceu aquela voz. Na última vez, lançou a rede não mais com a força do corpo, mas com a obediência da alma. E quando a puxou da água, ela estava tão cheia que quase se rasgou. O que não conseguiu a noite toda, ganhou num instante. Não foi sorte, foi uma sincronização divina. O milagre não aconteceu antes porque o coração ainda não estava preparado. Isso acontece com você também. Você passou por noites de decepção, por dias em que parecia não ser importante para ninguém. Você lançava as redes em redes vázias, relações, trabalhos, projetos, e você fica pensando: chega, não vale a pena. Mas toda vez que você está pronto para desistir, o céu sussurra de novo, não porque quer te ver sofrer, mas porque sabe que da próxima vez tudo vai mudar. O pescador não entendia isso. Mas cada arremesso vazio só treinava a força, a paciência e a fé dele. Redes vazias não são castigo, são treino. Elas preparavam as mãos dele para a abundância que com certeza viria. É assim, se o milagre acontecesse de primeira, ele pensaria que foi só sorte. Mas depois de uma noite longa, ele entendeu que milagre não é sorte, é propósito. É assim que Deus trabalha. Ele te leva ao limite não para te quebrar, mas para mostrar o que sobra quando já não tem mais jeito. Porque só quando a esperança humana acaba, que a fé verdadeira acorda. E é essa fé que aguentou a noite, que abre o mar e enche as redes. A sua história não é diferente. Você tinha planos que morreram justamente quando começava a clarear. Você viu as portas se abrindo só um pouco e depois batendo de repente. Você amava, confiava, dava tudo o que podia. E do outro lado, silêncio. E esse silêncio, que parecia uma perda, na verdade não era o fim, mas sim o céu prendendo a respiração antes do milagre. Cada queda que parecia real para você era uma rede vazia, preparando você para o verdadeiro peixe. Cada não que você ouvia era o eco de Deus dizendo: ainda não é hora, o mar ainda não está pronto, porque existe um momento exato em que a bênção e o coração de quem recebe e a mensagem precisam se encontrar. Se a mensagem chega antes, se perde. Se chega depois, esfria. Mas quando chega na hora de Deus,
muda tudo. Pensa naquela ideia que você descartou porque parecia pequena, naquela oportunidade que você deixou passar porque parecia sem importância. Talvez fosse exatamente essa a tua rede no amanhecer. Deus não pede para entender. Ele pede para obedecer mais uma vez, porque o milagre nunca está na tentativa barulhenta e grandiosa, mas naquele pequeno ato de fé que acontece quando a gente já está cansado. O pescador da parábola não viu. O milagre não acontece no começo da noite, mas no fim dela, quando as forças já acabaram. É isso que o céu chama de momento da virada, quando a lógica desiste e a alma diz: que seja feita a tua vontade. Nesse instante, o mar se rende. Você estava tão focado no que não deu certo que nem percebeu como cada passo seu te aproximava da sincronia. Cair não é erro, são coordenadas. Fracassos não são um sinal para desistir, mas ajustes de rota. Tudo se ajeitava para que quando a rede vai encher e o teu coração não vai se partir junto com ela. Tem um momento em que Deus deixa o cansaço te vencer, para você parar de lutar por conta própria. Enquanto você tenta controlar tudo, Ele espera. Mas quando você finalmente diz: não aguento mais, Senhor, faz tu, aí o mar começa a se mexer sob teus pés. É por isso que hoje Ele repete para você a mesma frase que mudou a história daquele pescador: joga a rede de novo. Mas dessa vez faz diferente, não na desespero, e sim em total entrega. Não fique esperando resultados instantâneos. Acredita que o céu já está ajeitando as coisas a teu favor. Milagre nunca está longe, ele está na última tentativa. A noite mais longa sempre vem antes do amanhecer. E é justamente quando parece que acabou tudo que o céu te sussurra mais uma vez. Porque o verdadeiro milagre acontece quando tua força humana acaba, e aí começa a obediência espiritual. E esse momento, essa linha entre desistir e acreditar, é aí que tudo muda. Escuta com atenção, porque o que você vai ouvir não é uma metáfora, isso é uma revelação. Deus designou 3 anjos para proteger a sua bênção. 3 mensageiros que seguram na mão aquilo que você pediu. Resposta, direção e abundância. Não são só símbolos, mas forças reais que estão se movendo ao seu redor agora mesmo. Eles estiveram com você por muito tempo, esperando só uma coisa: seu entendimento, sua disposição para reconhecer-los e responder. O primeiro é o anjo da oportunidade inesperada. Ele não aparece com trombetas e asas em chamas, vem disfarçado, coisa do dia a dia. Pode ser uma ideia que surge do nada, um pensamento simples que parece tão bobo que não parece uma mensagem de cima. Pode ser aquela pessoa que menciona um projeto, uma parceria, uma porta que parece sem importância. Esse anjo é especialista em começos humildes. A língua dele é a intuição. Se você ignorar, o milagre passa batido. Mas se você se entregar, ele abre um caminho que nenhum esforço humano conseguiria abrir. É ele quem está te chamando agora mesmo. O segundo é o anjo da sabedoria. Ele não traz dinheiro, traz algo muito mais valioso: a habilidade de segurar, multiplicar e usar isso com sabedoria. Esse anjo não fala com palavras, mas de repente ilumina com clareza. É aquele momento em que, sem nenhuma lógica, você simplesmente sabe qual decisão tomar, onde economizar, qual passo dar. É uma voz que te avisava baixinho:
Não se jogue nisso. Não assine isso. Economize neste mês. Muitas vezes você confundia essa cautela com medo, mas na real era proteção. Toda vez que você ignorava essa voz, a necessidade batia à sua porta. E quando ouvia, sentia paz, mesmo que você não entenda o porquê. O terceiro é o anjo das conexões divinas. Ele é o arquiteto invisível do seu destino, o tecelão dos encontros sagrados. Ele movimenta corações, coloca seu nome na cabeça das pessoas certas e tira do seu caminho alianças que poderiam destruir seu objetivo. Quando alguém cruza seu caminho por acaso e vira peça-chave na sua história, é ele. Quando um amigo some do nada, sem explicação, também é ele, te protegendo de relações que só sugavam sua energia. Esse anjo está sempre trabalhando. No campo dos relacionamentos, cada passo deles é para uma coisa: só te colocar exatamente onde sua graça vai aparecer. Esses três não trabalham separados. Eles agem como um trio unido com um objetivo em comum. O primeiro abre a porta, o segundo te ensina a andar dentro dela, e o terceiro te conecta com quem vai manter o espaço aberto para o milagre acontecer. Oportunidade, sabedoria e conexão, essas são as três chaves que juntas liberam a bênção preparada pelo céu. Se faltar uma delas, a porta não vai abrir completamente. E mesmo estando do teu lado, você frequentemente achava que era só uma coincidência. Você dizia: foi sorte, foi intuição, foi um bom contato. Mas por trás dessas palavras estava a presença deles. Eles não vêm por mérito, mas por graça. Você não os atrai pelo esforço, mas pela abertura. Por isso o céu insiste para que você pare de ignorá-los, porque o primeiro já está chamando, o segundo espera a sua atenção e o terceiro está preparando os últimos detalhes. Um encontro que vai mudar seu caminho. Eles não pedem oferendas nem rituais, só querem sua atenção e fé. Pedem que você pare de correr e olhe as pequenas coisas do seu dia de um jeito diferente. Porque quando você reconhece o mensageiro, ativa a mensagem. E quando respeita uma voz que parece silenciosa, abre um portal onde o céu encontra a terra. Os três estão por perto, esperando você dizer por dentro: estou pronto para vê-los. Esse momento não é do futuro nem do passado. É o agora divino. O ponto onde o céu para o barulho do mundo só para te sussurrar no ouvido. Bem agora, enquanto você lê ou escuta, um dos três anjos está chegando mais perto de você do que nunca. É o anjo da oportunidade inesperada, e a voz dele se mistura com seus pensamentos, com aquela ideia que parece pequena, quase sem importância. Ele não chega com fogo ou milagres barulhentos. Ele traz uma sementinha, e o céu te diz: se não plantar ela hoje, o vento vai levar. Esse anjo está batendo urgente na sua porta. Ele não vai esperar. Não é por curiosidade, é uma missão. Você tem um negócio para resolver num momento espiritual específico, um intervalo que as pessoas chamam de minutos, mas para o céu é uma janela que se abre e fecha rápido. Por isso hoje não dá para falar amanhã, porque para você amanhã pode ser tarde demais para o reino. Escuta a voz dele nos sinais. Não procura ele em algo fora do comum. Procura no sutil, numa ligação inesperada, numa conversa casual que te faz pensar numa ideia, aquela sensação insistente que não te deixa em paz, um desejo repentino de mudar algo na sua vida. É tipo um sinal que quebra a sua rotina. O céu não espera,
que você mude tudo de uma vez, mas te convida a prestar atenção no chamado do primeiro dos seus 3 guardiões. Esse anjo dá início a uma sequência de acontecimentos divinos. Se você responder, os outros 2 também vão despertar. Mas se ignorar, o movimento para e a bênção fica travada, como um rio esperando pela ordem para começar a correr. Pensa quantas vezes algo dentro de você foi ele quem te empurrou a dar o próximo passo, mandar aquela mensagem, se inscrever, aceitar o convite, arriscar com uma ideia nova. E você não fez isso por medo, por lógica ou para não parecer doido. Nesses momentos era ele falando contigo. O céu não te culpa pelas escolhas do passado, mas hoje te dá a última chance de responder. Esse chamado não é por acaso. Se você está ouvindo isso, é porque foi programado para estar em sintonia com esse tempo espiritual. Deus mudou as circunstâncias, o tempo e os caminhos para que você estar aqui não é por acaso, porque dentro de você tem uma sementinha de sentido que já está pronta para crescer. E agora o anjo das oportunidades vai te passar o recado para ela brotar. Tem coisas que o céu só revela quando a gente se mexe, não quando fica esperando o sinal perfeito, mas quando escuta o que já recebeu. Por isso esse anjo não grita, ele sussurra, não força, só convida. A voz dele é doce, como um começo, e urgente, como um fim. Se você reconhecer essa voz, tudo vai começar a mudar. Nas próximas horas, o céu vai te dar 3 sinais. Esse anjo já está agindo. Primeiro, uma ideia que você achava que tinha esquecido vai voltar com força e clareza, como se alguém tivesse jogado ela direto na sua cabeça. Segundo, alguém que você não vê há muito tempo vai entrar em contato ou vai mencionar o próprio nome do nada, sem motivo aparente. Isso vai ser a chave para um novo caminho. Terceiro, vai abrir uma pequena porta. Pode ser uma proposta, uma parceria, uma mensagem, uma carta, e seu cérebro vai querer logo descartar, porque vai parecer algo pequeno e sem importância. Não faça isso. Essa porta é uma semente disfarçada de algo comum. Fique atento a qualquer uma dessas coisas. Sinais são uma resposta ao chamado. Mas se você decidir ignorá-los, o céu vai interpretar seu silêncio como uma recusa temporária. E 3 anjos vão voltar para o lugar deles, esperando o próximo ciclo. Não porque Deus esteja punindo, mas porque a ordem dele é baseada na sincronicidade. As bênçãos não forçam nada, elas se ativam quando o coração escuta. O chamado do anjo não pede um sacrifício impossível. Ele pede uma decisão imediata, uma pausa profunda, um sim que venha lá do fundo da alma. Toda vez que você adia esse sim, a água para. Toda vez que você fala e o mar obedece. Agora é hora de ouvir com o coração, não com a cabeça. A cabeça vai dizer: isso não faz sentido. Mas a alma reconhece a vibração do divino, a mesma vibração que você sente no peito agora. Uma mistura de calma e fogo. Não ignore isso. Esse é o sinal mais puro de que um anjo das possibilidades está na sua frente, estendendo a mão. Ele não vem com promessas vazias, mas com ações simples que mudam sua realidade, com um chamado que você precisa aceitar. A ideia que dá para anotar é um passinho pequeno que pode abrir um universo inteiro. O céu não mede a fé pelas palavras, mas pelas ações, e esse anjo foi enviado justamente para te ensinar isso.
Milagres começam com atitudes tão pequenas que o mundo nem percebe. Mas no reino, cada sim pequenininho vira uma porta que ninguém consegue fechar. Então, enquanto o relógio da terra continua a tic-tac, o do céu segue seu próprio ritmo. No mostrador invisível deles, os segundos pesam como destinos e cada um sussurra a mesma coisa. Escuta com atenção agora, porque esse chamado não vai se repetir com a mesma força e tom. O anjo das oportunidades está bem na sua porta, te esperando. Tem momentos em que o céu para de sussurrar e começa a falar firme. Esse é um desses momentos. Não é ameaça, é uma urgência divina. Deus diz: hoje é o último dia de silêncio. 3 anjos com a tua bênção estão na tua frente, segurando nas mãos aquilo que é teu. A ideia que vai abrir portas. Sabedoria que te protege dos erros. Conexão que vai mudar teu destino. Mas se você não responder agora, eles terão que partir. Não porque queiram, mas porque o céu não pode ficar segurando uma ordem para sempre quando o coração humano se recusa a agir. O reino tem tempos sagrados, janelas que se abrem por misericórdia e se fecham por justiça. E você está exatamente num desses momentos agora. Se decidir ficar parado, essa chance vai passar para outra pessoa. O fluxo que vinha até você vai seguir outro caminho, para outro coração aberto. Isso não é castigo, é uma lei espiritual. A bênção não fica parada onde não há movimento. O céu não espera obediência para sempre. Ele espera o momento exato em que seu espírito e seu propósito se cruzam. Se você não percebe isso, a conexão se rompe e os mensageiros voltam ao trono, levando com eles o que deveriam ter passado. Você não perde sua promessa, mas perde o tempo dela. E o tempo é a moeda mais valiosa do espírito. Bem agora, enquanto você lê essas palavras, o primeiro anjo, aquele mesmo que uma oportunidade inesperada já está de olho em você. Ela espera algum sinal, alguma atitude. É isso aí, vá em frente, mas se você ficar na dúvida por muito tempo, ela vai acabar indo embora. Você não vai ver quando ela sair, mas vai sentir. Os pensamentos vão travar, a motivação vai esfriar. Parece que os encontros casuais simplesmente vão parar. Não é uma maldição, é uma pausa. Uma pausa que pode durar dias, meses ou até anos. O segundo anjo, o anjo da sabedoria, segura uma tocha que ilumina suas decisões. Mas se você não der o passo que inspira o primeiro, a luz dele também vai se apagar. Vai apagar. Não por falta de amor, mas porque a sabedoria só aparece onde há obediência. Não dá para ensinar quem não deu o primeiro passo. Ele vai embora na calma, levando com ele estratégias, ideias, decisões que você deveria ter recebido. E quando a luz dele se apaga, a confusão volta, igual uma sombra longa. O terceiro, ligado às conexões divinas, já carrega teu nome na cabeça de gente que você nem conheceu ainda. Ele já começou a mexer os pauzinhos, acordar corações, colocar tudo no lugar. Tudo no lugar certo. Mas se a ligação não for atendida, o movimento para. As pessoas que deveriam te lembrar se distraem. As estradas que estavam prestes a se cruzar mudam de direção. O plano ainda existe, mas a sincronia se quebra. Essa é a última chance de cima. Senão o fluxo vai parar. Não é punição, é responsabilidade espiritual. Você pediu uma resposta e ela está aqui, na forma de uma decisão. Não vai ter mais sinais nem confirmações.
barulho. Esse momento é a confirmação. Cada palavra que vibra dentro de você é o eco do céu repetindo: faça agora, porque quando Deus dá a ordem, os anjos agem em cadeia. Se um para, todos esperam. E nessa espera, a bênção que já foi liberada começa a esfriar, não porque o céu seja cruel, mas porque o propósito precisa do fogo da fé para continuar vivo. Por isso esse momento é tão importante. Não se mede em minutos, mas em destino. Você não está só ouvindo um conselho, está recebendo uma ordem. Aviso: se você não se mexer, os 3 mensageiros vão ficar em silêncio de novo. Vai nessa e o céu vai continuar o que começou. Os anjos não querem perfeição. O que importa para eles é o movimento. E o céu tá de olho, porque toda graça tem prazo de validade e não é punição. É só sincronização. A porta que está aberta hoje, amanhã pode virar só uma lembrança. E essa hora que parece normal, na real é uma linha invisível entre a graça chegando e a chance que está indo embora. Fecha os olhos por um segundo e sente o que está rolando ao seu redor. Você não está só imaginando isso. A vibe muda quando a palavra divina entra no seu espírito. Algo se mexe, algo invisível, mas real. O céu fala contigo não só para te confortar, mas para agir dentro de você. Bem, agora, enquanto sua mente tenta entender, seu espírito está se libertando. Sente o ar, ele fica mais leve, como se um peso invisível tivesse saído dos seus ombros. Aquele peso que você carregou por tanto tempo, essa mistura de ansiedade, cansaço e a confusão começa a sumir. Não são seus erros, é o peso da estagnação espiritual que vai se dissolvendo aos poucos. Aquilo que antes parecia uma parede intransponível, agora começa a rachar por dentro. Acima de você, uma espada invisível se move. A espada do arcanjo Miguel. Você não a vê, mas sente. Ela corta as cordas invisíveis que te mantinham preso às dúvidas, os nós que te faziam girar no mesmo lugar. Cada pensamento tipo: eu não consigo, não sou bom o suficiente, nada vai dar certo. Ele simplesmente se desliga. Aquela rede de negatividade que o inimigo armou em volta dos seus pensamentos está se rasgando em pedaços. Você sente como se a venda que estava nos seus olhos internos estivesse caindo. Por anos, você caminhou entre a fé e a cegueira. Você acreditava com a mente, mas sua visão estava turva por desilusões do passado. Toda vez que algo dava errado, mais uma camada cobria seus olhos. Mas agora essas escamas estão caindo. Uma clareza nova entra na sua cabeça. Uma luz suave, mas constante. Ela não vem de fora, vem de dentro. Essa revelação está começando a tomar forma. Escuta com o teu espírito. No ar dá para ouvir um som, como se correntes estivessem se quebrando lá longe. Não é um barulho físico, é uma vibração espiritual. Cada corrente é uma mentira que você acreditou. Eu nunca vou sair disso. Sempre vai ser assim. Eu não mereço sucesso. Toda vez que esses pensamentos passavam na sua cabeça, uma corrente era forjada. E agora elas estão caindo uma a uma do seu peito. Um calor começa a se espalhar por dentro. Não é ansiedade, é presença. A chama suave do Espírito Santo que limpa os rastros do medo que antes moravam aqui. A ansiedade vai embora. E agora surge uma calma inexplicável por dentro. É como se um rio invisível corresse do teu coração por todo o corpo, lavando a tensão acumulada ao longo dos anos. Esse rio não vem de ti, ele vem do céu.
que finalmente encontrou um lugar para fluir dentro de ti. O céu quer não só que tu acredites, mas que sintas, porque o corpo também guarda a memória da falta, da rejeição, das falhas. Teus músculos lembram a ansiedade. Teu jeito de respirar guarda os suspiros que tu não soltaste. É por isso que justamente agora o Espírito toca teu corpo, liberando as mãos apertadas, o peito que se fechou e a garganta que silenciou. É uma recuperação completamente corpo e espírito numa ordem divina unida. Algo invisível se move no ar. 3 anjos que antes estavam afastados começam a se aproximar. O primeiro estende a mão e coloca uma faísca, uma ideia viva na tua mente. O segundo acende a lâmpada no teu entendimento. O terceiro abre um livro invisível onde está escrito teu nome e as conexões que começam a trabalhar a teu favor. Isso não é simbolismo poético, é uma transmissão espiritual. Agora sente como a atmosfera muda, o ar vibra, como se o tempo tivesse parado. De cima vem a ordem soltar o fluxo, e num instante o fluxo invisível jorra. É como se uma barragem tivesse se rompido e a água, teus projetos, oportunidades, ideias começasse a correr. O que antes estava parado agora começa a se mover. Movimento. Correios, ligações, portas, pensamentos, encontros. Nada disso é por acaso. O anjo das oportunidades coloca sinais no teu caminho. As pessoas vão dizer o que tu precisas ouvir. As coincidências vão parecer impossíveis. O anjo da sabedoria sussurra na tua cabeça instruções claras, ideias que vão organizar o caos. O anjo das conexões, com um sorriso discreto, mexe as peças ao teu redor. Não pensa que isso é só uma promessa distante. Está acontecendo agora, enquanto tu respiras. Energia espiritual. A vibe tá mudando. Essa sensação de alívio não é pouca coisa. É o resultado de uma batalha invisível que acabou de rolar. O que estava bloqueando o fluxo das suas bênçãos foi removido. A escuridão tá recuando. E no lugar dela surge uma clareza nova. Sente essa leveza. Não é só emoção, é algo espiritual. Um sinal claro de que as portas que pareciam trancadas estão começando a abrir. Você não precisa forçar nada. Só segue quando elas abrirem, porque o céu já deu o ok. E os 3 mensageiros estão de volta no jogo. Vamos lá. Escuta com o coração, porque o que eu vou te contar agora não é teoria nem poesia. É uma instrução sagrada. A chave que desbloqueia tudo o que você sentiu até aqui. Deus nunca fala uma palavra sem uma ação que a confirme. Todo milagre exige movimento humano para abrir o caminho para o divino. Essa é a lei eterna do reino. Uma pequena obediência traz bênçãos enormes. Hoje o céu te dá uma chave prática. Não se trata de rituais ou fórmulas complicadas, mas de um ato concreto de fé. Ou se te pede, um gesto, sinal, movimento que diz: tô aqui, entendi. Não basta só escutar, precisa responder. E a resposta não precisa ser grandiosa, mas tem que ser na hora. A tua chave é a ação que vai quebrar tua inércia. Pode ser mandar aquela mensagem que você vive adiando, ligar para a pessoa que você de repente lembrou, abrir o arquivo C